E a Câmara de Vereadores, através da Frente Parlamentar sobre a Reforma Política, promoveu uma audiência pública nesta segunda-feira. O objetivo é saber quais são as mudanças desejadas pela comunidade. Inicialmente, os vereadores apresentaram aos participantes da audiência as mudanças que estão sendo analisadas em Brasília. Entre os principais pontos estão as formas de coligações, o financiamento de campanha e o tempo de mandato. O presidente da Frente Parlamentar, vereador Alberi Grando, conduziu os trabalhos. 30% das pessoas, na última eleição, não votaram ou anularam o seu voto. 30%. Quer dizer, isso é demais. Isso é uma demonstração que as pessoas são descontentes com o que acontece no Brasil em termos de política. A nossa Frente Parlamentar tem se reunido há um ano já. Tem feito discussões interessantíssimas. Os vereadores com as entidades fazem parte da frente. Hoje, aqui, uma audiência pública é uma estratégia para trazer mais pessoas, discutir com mais pessoas a questão da reforma. A partir daqui você faz um relatório e vai ser encaminhado às autoridades, mostrando com certeza o nosso descontentamento. Nós políticos estamos fazendo uma política que a população não está gostando. A comunidade ouviu o apelo da comissão e lotou o plenário do Legislativo. Cada pessoa teve o tempo máximo de 3 minutos para manifestar sua opinião. O estudante Pedro não concorda com o financiamento público e empresarial para campanhas. O que acontece? A empresa financia o político a fim que o político faça medidas que lhe beneficiem. E aí o político entra com o rabo preso no poder, já entra para ajudar aquela determinada empresa. Agora, financiar o político, financiar a campanha do político com o dinheiro público, que deveriam ir para a educação e deveriam ir para a segurança e saúde, é uma coisa sem fundamento. Luiz Guilherme também trouxe sua contribuição para o debate. Ele acredita que o atual modelo de coligações deve ser proibido. Deveria ter alguns critérios ideológicos, né? Por exemplo, hoje o que nós vemos são partidos de direita, muitas vezes com partidos de esquerda, numa mesma coligação. Então, isso, na verdade, são conchavos políticos para que se consiga garantir tempo de televisão, né? E é justamente contra este fator a questão da democratização do espaço de mídia, para que todos os partidos tenham um acesso igualitário e o mesmo tempo de TV e os demais recursos aí também para que possa fazer uma campanha ao menos igualitária. Já o professor Francisco, que representa o movimento de rua SOS Verde e Amarelo, disse não acreditar na reforma política. Na visão dele, a única alternativa é a destituição do atual governo. Elegendo futuramente outros governantes que tenham idoneidade, responsabilidade e que trabalham por amor à bandeira do nosso país, a bandeira verde e amarela. Esse movimento nosso vai sair das ruas para a destituição dos corruptos. Depois a gente vai ver, de acordo com o passar do tempo, quem será os nossos substitutos. Luciana espera uma transformação nos parlamentos. Para ela, as mulheres são injustiçadas e por isso defende maior representatividade feminina no meio político. Tem que ser igual para igual. Todas as mulheres dos partidos também têm que ter o mesmo valor dividido em partes iguais para concorrer. Então, se são 30% das mulheres que vão concorrer, que garanta-se hoje nesse modelo que esses 30% de mulheres assumam, né? Então, acho que ficaria muito mais justo. Na verdade, ficaria mais justo ainda se fosse de igual para igual, 50% de homens e 50% de mulheres. E uma outra questão que eu vejo é que os próprios partidos não preparam as mulheres para concorrer. O que as mulheres querem, esses 51% de mulheres que votam? Elas querem mulheres preparadas politicamente, mulheres embasadas politicamente. Eu acho que a partir daí vai terminar com esse fato de mulher não assumir, mulher não conseguir vencer uma eleição. O evento contou ainda com a presença do deputado estadual Juliano Roso. O parlamentar trouxe 2 sugestões. Uma contrária às eleições unificadas na mesma data e outra a favor da redução do tempo de campanha. Hoje são 90 dias, é muito tempo, as eleições ficariam mais racionais se elas fossem 45 dias para todos, para os partidos, para os candidatos, para a população. Acho que é uma proposta razoável que poderia fazer parte de um pacote mínimo. E eu entendo que as eleições municipais
unificadas com as eleições federais, isso já ocorreu e não deu certo. Não foi um bom processo, né? Nós devemos manter esse sistema porque na eleição municipal o cidadão debate os problemas da cidade com o prefeito e com os vereadores. Na eleição federal ele debate os problemas nacionais e estaduais com o governador e o presidente da República. Tu unificar isso numa eleição só pode não ser a melhor saída. Em breve, a Câmara Federal deve apreciar o texto da reforma política. Mas, independentemente disso, o vereador Alberi Grando acredita que as discussões em torno do tema devem continuar. É evidente que, como houve essa manifestação da população, eles querem apressadamente aprovar uma PEC. PEC 352, que já foi lida e não satisfaz em nada. Quer dizer, eles mantêm os privilégios que eles sempre tiveram. Não é essa a mudança que a população está querendo. Então eles estão com pressa, eles querem apressar a fazer essa eleição. Por exemplo, um ponto que eles não tocam é na reeleição do deputado, do vereador, mas toca na reeleição do prefeito, do governador e do presidente. Por que o deputado, o vereador, tem que se reeleger quantas vezes quiser? Eu acho que tem que botar um limite, tanto no executivo como no legislativo. Isso na PEC apresentada agora não é tocado. Quer dizer, é proibido o prefeito, o governador e o presidente se reeleger, mas os deputados e os vereadores podem se eleger quantas vezes quiser. Aí está um ponto que a população não quer. Hermes foi um dos participantes da audiência que parabenizou a Câmara de Vereadores pela iniciativa de realizar este encontro democrático. É de suma importância que se escute o povo, que se escute a sociedade em todos os seus setores, porque a sociedade é que sente a necessidade, é a sociedade que precisa ser representada. Então nós não podemos aceitar que as coisas venham a ser enfiadas a goela abaixo da população, que muitas vezes não concordamos. Uma outra coisa importante que nós precisamos repensar é o seguinte: hoje se joga uma expressiva camada da sociedade umas contra as outras, quando na verdade a população brasileira é formada por todas as camadas sociais, empresários, trabalhadores, estudantes, né? Nós não podemos menosprezar uma classe e elevar outra. Nós temos que viver num país igualitário. Para isso, e por que isso está acontecendo? Porque parou-se de ouvir a população. Então acho importante que se volte a ouvir a população, e está de parabéns a comissão da Câmara de Vereadores. Esse trabalho tem que servir de exemplo para Brasília. Brasília precisa seguir o exemplo da Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Você assiste esta audiência pública na íntegra ainda nesta semana. Uma ótima noite e até amanhã.